esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Dando continuidade à nossa disciplina, na aula de hoje a gente vai falar sobre competência material, legislativa e jurisdicional em matéria ambiental. Lembrando que o nosso material é todo inspirado no material disponibilizado pela professora Marli Deoncetti. Bom, então na aula de hoje a gente vai falar das competências ambientais. A gente vai falar das regras de competência na Constituição de 88, do artigo 23 administrativa, o 24 legislativa, o dos municípios, que é o 30, e o 109, que é jurisdicional. Vamos falar brevemente sobre eles. Então, passando então para a competência, o que é competência? No caso, competência ambiental, né? No caso, a competência, a gente entende que é a capacidade, né, ou legitimidade para gerir um determinado assunto. Então, um determinado assunto, quem vai, então, ter a capacidade de gerir? Quem é o responsável? Vai ser o legislando, o fiscalizando, o materializando atos, exercendo papel de polícia, etc. Então, isso é a competência. E no caso da área ambiental, do direito ambiental, a gente estuda, então, a competência material administrativa, a competência legislativa e a competência jurisdicional. É isso que nós vamos falar brevemente nessa aula de hoje. Certinho? Então, vamos lá. Passando, então, para a competência legislativa, os artigos 24 e 30 da Constituição. Então, a gente tem a classificação das competências. O primeiro tipo é exclusiva, né? A exclusiva é aquela que está reservada a uma entidade com exclusão das demais. Ela é indelegável. Então, é o responsável, que está lá a Constituição do Estado, a lei orgânica do município. Então, é algo que é indelegável, está reservado à entidade. O segundo tipo é a privativa. Nesse segundo tipo, você tem, então, a própria de cada entidade, mas é passível ou possível de ser delegada e suplementada por alguém, né? Igual o caso aqui do exemplo, o artigo 22 compete privativamente à União a legislar. Mas aí tem o parágrafo único, a lei complementar, que pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas. Então, esse é o segundo tipo, né, que você enumera a entidade, mas deixa a possibilidade de delegar e suplementar essa competência para outras entidades, certo? O terceiro tipo é a competência concorrente. Nesse caso, é a possibilidade de União, Estado, município dispor sobre o mesmo assunto, sendo que a União legisla e dá as normas gerais. E aí os outros também atuam de maneira concorrente na legislação de alguma coisa, né? Que é o que está lá no artigo 24. E o quarto tipo que a gente tem é a suplementar, que é similar à concorrente, só que ela atribui a competência aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios. Cada uma vai legislar sobre a norma que suplementa o conteúdo de princípios e normas gerais. Ou seja, na concorrente dispõe sobre o mesmo assunto. Na suplementar, você atribui a competência para cada um legislar. Entendeu? Então, a gente tem esses 4 tipos de competências. E aí, cabe uma observação, né, que quando o Estado legisla de forma privativa, ele faz, então, de forma derivada, por delegação. Então, ele delega essas tarefas. Então, ele vai delegar para quem vai. E quando está de forma concorrente, ele legisla de forma primária. Lembrando que norma primária é aquela que estipula sanção diante de uma possível ilicitude, né? Secundárias que prescrevem a conduta ilícita, né? Então, você tem essa clareza aí. Então,
você tem na forma privativa, se dá de forma derivada por delegação, e quando você tem a forma concorrente, legisla de forma primária. Beleza? Então, continuando com as nossas competências ambientais, é importante a gente ver, então, a competência legislativa ambiental na Constituição Federal. O artigo 24, né, que é o que a gente está falando nesse momento, ele compete à União, os Estados ou Distrito Federal legislar concorrentemente, ou seja, de maneira concorrente. Então, vem o direito urbanístico, as florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle da poluição, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos do valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, né? Então, o que a gente tem? E aí, a gente tem algumas observações importantes. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se a normas gerais. Então, a União vai dar as normas gerais. E aí, a União legisla sobre essas normas gerais, não excluindo a competência suplementar dos Estados, tá? Então, a União dá as normas gerais, a competência suplementar vem dos Estados, e se não tiver essa lei federal sobre normas gerais, os Estados, então, exercem a competência legislativa plena. Eles, então, vão legislar plenamente, atendendo às suas necessidades, suas peculiaridades, etc. Tá? Importante ficar claro isso daí. E a superveniência da lei federal sobre essas normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, se for contrário a isso. Então, uma lei estadual não pode ir contrária ao que está nas normas gerais da lei federal, né? Porque se acontecer uma situação dessa, a lei federal, então, suspende a eficácia da legislação estadual. Então, ela tem que estar de forma suplementar à norma geral trazida pela União, tá? Importante ficar claro isso daí. Beleza. No artigo 30, a gente tem o que compete aos municípios, que é legislar sobre os assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, os municípios cuidam dos interesses locais. Basicamente, o que quer dizer? Então, você tem uma norma posterior da União. Se ela tiver maior proteção ambiental, suspende a eficácia da norma estadual. Se tiver menor proteção ambiental, mantém a eficácia da norma estadual. Olha que interessante que funciona isso daqui. Então, essas normas, elas garantem a proteção ambiental ao máximo. Se, por acaso, a norma estadual tiver, então, uma eficácia superior à norma federal, ela então, garante essa proteção maior ao meio ambiente. Isso faz parte dessas competências ambientais que nós estamos vendo. Ou seja, vai prevalecer sempre a norma que conferir melhor proteção ao meio ambiente, seja federal ou estadual. E, em alguns casos, se houver interesse local, também municipal, que é mais difícil acontecer, né, dadas as particularidades dos municípios e as suas dificuldades legislativas administrativas. Então, a gente seguindo com as competências ambientais, a gente tem exceções em relação à competência legislativa em algumas matérias ambientais, e a gente traz aqui os pontos de maior destaque. O artigo 22, que dá competência privativa, né, privativa, para a União legislar sobre água, energia, informática, telecomunicação, radiodifusão, jazida, mina, recursos minerais, metalúrgicos, atividades nucleares. Então, aqui é privativa a União, né, não tem conversa. O artigo 49, também da Constituição, que dá competência exclusiva ao Congresso Nacional para aprovar a iniciativa do Poder Executivo referente à atividade nuclear e autorizar em terra indígena a exploração e aproveitamento de recursos hídricos e pesquisa e lavra de riqueza mineral. Também é competência exclusiva do Congresso Nacional, né, está lá na Constituição. O artigo 220, que aduz que compete à lei federal dispor sobre meios legais que garantem às pessoas e à família a possibilidade de se defender da propaganda de produto, prática e serviço que possa ser nocivo à saúde e ao meio ambiente, né? Então, você tem uma possibilidade de defesa contra esse tipo de propaganda que seja nocivo à saúde e especificamente ao meio ambiente, né? Lembrando que a gente tinha na época uma necessidade de saúde e meio ambiente, apesar da sua importância de fato existir,
caminharem juntas pelas dificuldades legislativas do meio ambiente na época, né, lá nos anos 80, do século passado. E a gente tem o artigo 91, que compete ao Conselho de Defesa Nacional propor critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional, né, as forças militares. E aí, né, opinando sobre o uso na faixa de fronteira, relacionando também com a preservação e exploração de recursos naturais nessas regiões, né, isso é muito importante. Então temos aqui mais algumas situações importantes da gente compreender que estão relacionados, né, a exceções para a competência legislativa em relação à matéria ambiental, né. E aí, passando agora para a competência administrativa, o artigo 23, a gente tem alguns incisos. Primeiro, a competência material administrativa ou executiva, que é a competência de praticar atos materiais, né, que pode ser exclusivo ou comum. E aí a gente tem os dois tipos dessa competência material. A exclusiva, que é reservada a uma entidade com exclusão das demais. Por exemplo, alguma coisa que compete à União e as outras entidades não podem fazer. E você tem as competências comuns, né, que é quando a competição é atribuída a todos os entes federados, todos podem exercer sem exclusão, né? E aí a gente pega aqui o exemplo exclusivo, por exemplo, emitir moeda. Você não pode ter um estado ou município que emita moeda, isso compete somente à União, né? Então a gente tem essas competências materiais agora, que a gente está falando das competências administrativas. Então, na matéria ambiental, o que a gente tem? A competência material é comum. A tônica é cooperação entre todas as unidades, políticas. E dessa maneira, agindo junto, diversas medidas podem ser tomadas buscando a proteção dos bens de uso comum, né? Então a gente tem a competência material ambiental na Constituição de 88. O artigo 23 coloca lá que é competência comum da União, dos estados e do município, por exemplo, proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, proteger o meio ambiente, combater a poluição, preservar florestas, fauna e flora, registrar, acompanhar e fiscalizar a concessão de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais. Então, veja, isso ocorre, portanto, de maneira cooperada entre os diversos atores. Essa competência ambiental, então, está lá na Constituição de maneira, então, cooperativa, de maneira comum entre União, Estados e municípios. Beleza? E aí a gente tem quem deve atuar administrativamente, né? Se a gente pega aqui a Lei 9605 de 98, né? São autoridades competentes para lavar auto de infração ambiental e processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais do SISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente, que estão designados para atividade de fiscalização, e agente de capitania dos portos do Ministério da Marinha. Então, o que a gente tem? O que isso quer dizer? Quem vai lavrar infração ambiental e instaurar processo administrativo são os funcionários dos órgãos ambientais. Merece um destaque aqui que a gente tem uma quantidade muito pequena desses servidores. É importante o fortalecimento do Estado pensando nisso daí, né? Os funcionários do IBAMA, Instituto Chico Mendes, entre outros, todos fazem parte, então, como agentes, então, fiscalizadores dos bens ambientais, são ainda muito poucos servidores, necessitando de um maior aprimoramento e uma maior quantidade de pessoas nessa carreira, especialmente no IBAMA, né? Isso é importante ser relembrado. E isso significa, então, que todos têm competência para fiscalizar, ou seja, lavrar auto de infração, instaurar processo administrativo, observando as regras da Lei Complementar 140 de 2011, que definiu, portanto, que o órgão responsável pelo licenciamento ou autorização é que deve lavrar o auto de infração e instaurar processo administrativo para infração à legislação ambiental. Ou seja, o que a gente tem aqui? Você tem, então, quem vai atuar administrativamente e a gente tem quem lava o auto de infração. Ou seja, o órgão responsável é que deve lavrar o auto de infração. Então, quem foi o responsável pelo licenciamento ou autorização, é ele que é o responsável por lavrar o auto de infração e instaurar o processo administrativo contra o responsável.
né? Então, ou seja, quem libera é quem é o responsável pela punição. A gente pode dizer isso a grosso modo. E tem também a obrigação dos entes federados de tomar medida para fazer cessar o dano, facultando a qualquer pessoa representar a autoridade competente se tiver conhecimento do dano. Ou seja, se eu tenho conhecimento de que está havendo, portanto, uma infração ambiental de um determinado empreendimento, de uma determinada pessoa, eu posso comunicar a esses entes federativos para que eles possam tomar medidas administrativas contra esses responsáveis, fazendo a denúncia. Ou seja, você é também um responsável pela preservação ambiental. Isso é muito importante, né? Todos podem fazer essas denúncias. E outra observação, manteve a regra de competência comum na autuação, defendendo a regra para o caso de haver mais de uma autuação. Então, pode acontecer de ter mais de uma autuação e, nesse caso, vale a regra da competência comum nessa autuação, com o trabalho conjunto entre todos esses órgãos, lembrando que aquele que foi o responsável pelo licenciamento é quem deve cuidar, então, do auto de infração instaurando o processo, tá? Uma observação importante. Se a gente tiver dois órgãos ambientais ligados a níveis distintos da administração, se eles apresentarem um caso de infração administrativa, deve prevalecer a autuação daquele que concedeu a licença ou autorização. Ou seja, se você tem uma infração e aí chegou essa infração, tanto do órgão federal quanto do órgão estadual, se foi o órgão estadual que fez, então, o processo de licenciamento ambiental daquele empreendimento, então a autuação vai daquele que concedeu a licença. Então, deve prevalecer a autuação estadual nesse exemplo hipotético que eu estou colocando. Agora, se não tiver licença, não tiver nada, então a gente deve pensar de acordo com o artigo 12 do decreto 6514 de 2008. Então, o pagamento de multa por infração substitui a aplicação de penalidade pecuniária pelo órgão federal em decorrência do mesmo fato. Ou seja, então, essa pessoa vai ser autuada, ela vai ter que pagar uma multa e o pagamento dessa multa vale pelo desrespeito à legislação ambiental presente naquele momento, se ele não tiver nenhum tipo de licença ou autorização para aquela atuação, né? Beleza? Tá claro isso daí? Então, seguindo com isso, a gente tem de novo exceções. A gente tem exceções em relação à competência material na esfera ambiental, né? O artigo 21 da competência material exclusiva à União para elaborar e executar Plano Nacional e Regional de Ordenação de Território e Desenvolvimento Econômico e Social. Então, isso é só da União. Também a União institui Sistema Nacional de Gerenciamento de Recurso Hídrico e definir critério de outorga de direito. Também institui, também competência da União, instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transporte urbano. Explorar o serviço de instalação nuclear de qualquer natureza, né, e exercer monopólio estatal sobre pesquisa, lavra, enriquecimento e reprocessamento, industrialização e comércio de minério nuclear, estabelecer áreas e condições para o exercício da atividade de garimpagem, como a gente já viu, prioritariamente em forma associativa. Ou seja, esses casos que a gente acabou de falar é de competência material exclusiva à União. Então, vai ser a União que vai, então, ser responsável pela competência material nessa esfera ambiental. Ou seja, se tiver qualquer dano, se tiver qualquer situação, cabe à União, então, tomar as devidas providências, sendo chegadas as denúncias para todos os procedimentos de infração administrativa. Tem exceção relativa aos municípios também. No artigo 30, a gente tem alguns incisos que atribuem competência exclusiva aos municípios para promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, promovendo a proteção do patrimônio histórico-cultural local, né? É isso que acontece, por exemplo, nos conselhos de meio ambiente e desenvolvimento ambiental, né, os famosos CODEMAS.
né, que vão fazer o debate sobre parcelamento de uso do solo, sobre o debate sobre ordenamento territorial, entre outras coisas relacionadas à área ambiental. Tá bom? A gente tem também a regra infraconstitucional acerca de competência administrativa em matéria ambiental. E está lá no artigo 23, né, da Constituição Federal de 88, parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar em âmbito nacional. Então, tem uma competência administrativa infraconstitucional para a matéria ambiental que vai fixar, então, nessas leis complementares, as normas para cada um desses locais, né? E essa lei complementar de 2011 traz isso daí, porque dispõe sobre as competências de cada ente federado, conforme a gente vai ver nas próximas transparências, né? Então, não teve uma revogação expressa das resoluções que tratam o assunto, mas foi revogado aquilo que contraria a lei. Ou seja, as próximas 3 transparências, que estão bem pequenas as letras, a gente trouxe de maneira completa tudo aquilo que é responsabilidade da União, dos estados e dos municípios. Nós vamos ler juntos para facilitar a compreensão de cada um e de cada uma que está assistindo essa aula. Também está esclarecido os empreendimentos e atividades que são licenciadas ou autorizadas por um único ente federativo e deu competência supletiva e subsidiária aos demais órgãos, que é o que a gente vai ver agora com muita atenção. Então a gente tem aqui, é mais para consulta do que para leitura. Então são ações administrativas da União. Formular, executar e fazer cumprir em âmbito nacional a política nacional de meio ambiente, exercer a gestão de recursos ambientais no âmbito de suas atribuições, promover ações relacionadas à política nacional de meio ambiente no âmbito nacional e internacional, promover a integração de programa e ações de órgãos, entidades, administração pública da União, estados e municípios relacionados à proteção e gestão ambiental, articular a cooperação técnica, científica e financeira em apoio à política nacional de meio ambiente, promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos, promover a articulação da política nacional de meio ambiente com as de recurso hídrico, desenvolvimento regional, ordenamento territorial, organizar e manter, com a colaboração dos órgãos e entidades da administração pública do Estado, Distrito Federal e municípios, o Sistema Nacional de Informações do Meio Ambiente, elaborar o zoneamento ambiental de âmbito nacional e regional, definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização pública para a proteção do meio ambiente, controlar a produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, qualidade de vida e o meio ambiente na forma da lei. E aqui alguns que estão em destaque, estão sublinhados, são os mais importantes. Exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar for acometida à União. Promover o licenciamento ambientais de empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos no Brasil e em país limítrofe, no mar territorial e na plataforma continental na zona econômica exclusiva, em terra indígena e unidade de conservação instituída pela União, exceto APA, ou em 2 e mais estados. Também, no caso de caráter militar, excetuando o licenciamento ambiental nos termos do ato do Poder Executivo, os previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar e armazenar material radioativo, que atendam tipologia estabelecida no ato do Poder Executivo a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, né, garantindo a participação de um membro do CONAMA, né, e aí a gente continua. Aprovar o manejo e supressão de vegetação de floresta e formação sucessora em floresta pública federal, terra devolutiva federal, unidade de conservação da União, elaborar a relação de espécies de fauna e flora ameaçada de extinção e de espécies sobreexplotadas de território nacional, mediante laudo estudo técnico científico, controlar a introdução no país de espécies exóticas e potencialmente invasoras, aprovar a liberação de exemplares de espécie exótica da fauna e da flora, controlar a exportação de componentes da biodiversidade, controlar a apanha de espécies de fauna silvestre, proteger fauna migratória e espécies inseridas na relação prevista, exercer o controle ambiental da pesca em âmbito nacional
ou regional, gerir patrimônio genético e o acesso ao conhecimento tradicional associado, exercer controle ambiental sobre o transporte marítimo produto perigoso, exercer controle ambiental sobre o transporte interestadual, né? Então, a gente tem basicamente essas como ações administrativas da União, que é importante a gente conhecer. A gente tem também as ações administrativas dos estados, que são similares à da União. Então a gente tem lá, executar e fazer cumprir em âmbito estadual a Política Nacional do Meio Ambiente, exercer a gestão dos recursos ambientais, formular, executar e fazer cumprir em âmbito estadual a Política Estadual de Meio Ambiente, promover no âmbito estadual a integração de programas e ações de órgãos, entidades de administração pública, a União, os estados, Distrito Federal e municípios, articular cooperação técnica, científica e financeira em apoio às políticas nacional e estadual de meio ambiente, promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à produção e à gestão ambiental, organizar e manter, com a colaboração dos órgãos municipais competentes, o Sistema Estadual de Informação sobre o Meio Ambiente, prestar informações à União para a formação e atualização do CINIMA, elaborar zoneamento ambiental de âmbito estadual em conformidade com os zoneamentos de âmbito nacional e regional, definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização pública, controlar produção e comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, e aqui os mais importantes: exercer, controlar e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar for cometida dos estados, promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizados de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidoras, né, de causar degradação ambiental, promover o licenciamento de atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação estaduais, exceto APAs, né? Aprovar o manejo e a supressão de vegetação e florestas e formações sucessoras em florestas públicas estaduais, unidades de conservação estaduais, imóveis rurais, atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados pelo Estado. Ainda elaborar a relação de espécies de fauna e flora ameaçado de extinção no território, controlar a apanha de espécies de fauna silvestre, ovos e larvas destinados à implantação de criadouros à pesquisa científica, aprovar o licenciamento de criadouros de fauna silvestre, exercer o controle ambiental de pesca em âmbito estadual e exercer o controle ambiental de transporte fluvial e terrestre de produtos perigosos. Essas são as ações administrativas dos estados. Veja que tem uma similaridade muito grande com os da União, dada a divisão. E por último, nós temos os dos municípios, né? E dos municípios a gente tem também as mesmas características, são similares com algumas características próprias que a gente vai dar destaque aqui. Então, executar e fazer cumprir no âmbito municipal as políticas nacional e estadual de meio ambiente, exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições, formular, executar e fazer cumprir a política municipal de meio ambiente, onde tiver, promover no município a integração de programas e ações de órgãos e entidades de administração pública, federal, estadual e municipal, articular a cooperação técnica, científica e financeira em apoio às políticas nacional, estadual e municipal de meio ambiente, promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, organizar e manter o Sistema Municipal de Informação sobre o Meio Ambiente, onde tem, prestar informações aos estados e à União para a formação e atualização dos sistemas estadual e nacional de informação sobre o meio ambiente, elaborar plano diretor observando os zoneamentos ambientais, isso aqui é muito importante, definir espaços territoriais e componentes a serem protegidos, promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino, controlar a produção, comercialização e emprego de técnicas que comportem risco para a vida, e aqui os mais importantes: exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar for acometida ao município, observadas as atribuições dos demais entes federativos, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos que causem ou possuem impacto ambiental no âmbito local, conforme tipologia definida pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, considerando os critérios de porte de cada local, né? Então aqui tem uma relação muito grande com os conselhos municipais de desenvolvimento sustentável e meio ambiente, os famosos CODEMAS, que são os responsáveis
por essas declarações de conformidade juntamente com as secretarias de meio ambiente, né? Continuando, para a gente finalizar, observadas as atribuições dos demais entes federados, aprovar a supressão e manejo de vegetação, supressão e manejo também de florestas e formações sucessoras em empreendimentos municipais. Beleza? Então, a gente fez essa leitura das ações administrativas dos estados, da União e dos municípios para facilitar a assimilação de cada um que assiste às nossas aulas. Então, a gente tem essas competências ambientais, a gente tem a de forma legislativa, que é a concorrente, com a União dando as normas gerais, os estados a peculiaridade e os municípios o interesse local, e a administrativa com fiscalização, que é comum, né, do artigo 23 da Constituição Federal, delegando à União, os estados e municípios essas competências ambientais. E por último, para a gente finalizar, a gente tem a competência jurisdicional, que é o artigo 109, né, que está lá, que aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessados na condição de autora, ré, assistente ou oponente, exceto falência, né, acidente de trabalho e as que são relacionadas à justiça do trabalho. Os crimes políticos e infrações penais praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as de justiça militar e eleitoral. Ou seja, a competência jurisdicional se dá por exclusão, competindo à justiça estadual apreciar todas as situações que não estão excepcionalizadas por esse artigo 109. E quais são essas exceções? As exceções são, então, as situações que envolvem interesse da União ou de suas entidades autárquicas, que aí vai para a Justiça Federal, o que envolva descumprimento de norma relativa ao meio ambiente do trabalho, que aí vai para a Justiça do Trabalho, e as contravenções, que mesmo não envolvendo bens, serviços ou interesse da União ou entidades autárquicas, a competência da Justiça é estadual, porque é a Justiça Estadual que julga as contravenções. Beleza? É isso que eu quis trazer para vocês nessa aula sobre as competências ambientais. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima aula.